impeachment, porque o impeachment devia ser consequência de um fato. É assim que diz o texto constitucional. Aqui eles andaram o ano inteiro com lanterna na mão, procurando o que dá para encaixar a presidenta Dilma no impeachment. E todo mundo sabe que não há dolo, que não há nenhum tipo de má-fé, de nada errado com a presidenta Dilma. O que eles estão arguindo, e nós vamos rebater tanto no Supremo quanto perante os senhores deputados na Câmara dos Deputados, é o não atingimento da meta, que eu acho que o próprio nome está dizendo, é a meta. O fato de não atingi-la não pode ser caracterizado como crime de responsabilidade. Hoje, por exemplo, nós temos vários governadores que, por dificuldade, não por dolo e não por crime, não estão conseguindo honrar seu compromisso salarial. Alguns não estão pagando o 13º. Aí eu pergunto, isso seria motivo para fazer impeachment de governador? Porque não conseguiu pagar o salário por conta da situação econômica, da crise? Então, eu acho que essa é uma artificialidade de quem continua, como se diz na gíria do futebol, perdeu no campo e continua insistindo para ver se ganha no tapetão. Então, eu conversei com o deputado André Moura, é verdade. A pauta única que ele trazia da parte do presidente sempre foi a questão do Conselho de Ética e realmente os fatos estão aí. Nós conseguimos votar o que precisávamos e ele não conquistou aquilo que ele alardeia que seria o motivo de chantagem. Eu não sou obrigado a ser verdadeiro com alguém que usa o seu próprio poder para paralisar um país e paralisar a vida do Congresso Nacional. Tanto que imediatamente depois ele já disse que vai prorrogar a CPI. Sempre é a ferramenta da ameaça, que é a prática do presidente da casa, sempre ameaçando para conquistar o que quer. Então, estou muito tranquilo e quero reafirmar, quem mentiu foi o presidente Eduardo Cunha. O André Moura não esteve ontem com a presidenta Dilma, esteve comigo, uma única vez. Ministro. Não. É um pouco confuso para a opinião pública. Não. A nossa estratégia é cada vez mais mostrar a realidade dos fatos e desmontar a tese do impeachment sem causa. Essa é a nossa tese. A nossa briga não é com Eduardo Cunha. O presidente Eduardo Cunha tem uma briga com o Conselho de Ética, não é conosco. Essa é uma questão interna corporis da Câmara dos Deputados. Nem eu acho que a presidenta possa se ocupar de ficar fazendo um debate mano a mano. O que eu acho ótimo agora, eu diria assim, sai-se da coxia, como se diz no teatro, e vem-se para o palco. E acaba qualquer tipo de chantagem do tipo, se não fizer isso, vou despachar impeachment. Todo mundo sabe disso, é público. As idas e vindas das conversas com a oposição. Se vocês me dão voto, eu solto impeachment. Se não me dão voto, eu não solto impeachment. Quando ficou feio lá para as oposições, está se abraçando nessa negociação, ele vem tentar conosco. E também não levou. Então, na verdade, o grande derrotado desse processo é o presidente da casa, que vai ter que enfrentar, sem ameaças, o processo do Conselho de Ética. Ministro, como é que fica a relação aqui, Isadora, aqui do Estadão? Oi. Isadora, do Estadão. Como é que fica a relação com o vice-presidente Temer, que é do mesmo partido do Cunha e é o próximo na linha sucessória? A presidente conversou com ele hoje, queria saber como é que foi, qual é a visão do Planalto. A presidenta conversou com o vice-presidente Michel Temer hoje, ela conversou ontem também, eu também conversei com o vice-presidente Michel Temer ontem. Ele teve que ir a São Paulo por uma questão familiar, já estava até na base aérea, quando eu liguei a ele comunicando da reunião que nós vamos fazer às 3h30 com os ministros, uma espécie de coordenação política ampliada, evidentemente para preparar toda a nossa base. O ministro Berzoni se reuniu com os líderes para preparar para esse embate político que está começando. E ele disse, olha, diga, presidente, que eu
tenho que ir para São Paulo por uma questão pessoal, mas então prefiro voltar da base aérea para poder conversar diretamente com ela. E voltou de lá, conversamos, eu estava presente uma boa parte, e acho que a relação, o vice-presidente Michel Temer tem uma trajetória longa de ser um democrata e um constitucionalista. E tem absoluta convicção que ele acha, como nós, de que não há nenhum lastro para esse processo de impeachment. Então, eu acho que ele está tranquilo, a relação dos dois é tranquila, é boa, não vejo nenhuma animosidade. E o fato dele ser do mesmo partido do presidente da Casa não quer dizer muito, porque todo mundo sabe que o PMDB tinha posições, inclusive o presidente, parte do PMDB, inclusive o presidente Eduardo Cunha, que se colocou na oposição, coisa que não é própria daquele que senta na cadeira, que quem senta na cadeira de presidente da Casa é o magistrado. Ele não pode ser nem o governo, absolutamente, nem pode ser o bunker da oposição, mas durante muito tempo ele foi o bunker da oposição. Então, eu acho que ele perdeu a condição de magistrado, mas essa foi uma decisão dele. Então, até por isso, ele era oposição, de uma certa forma, ao Michel Temer, por ser oposição ao governo da presidenta Dilma, onde ele é o vice-presidente e exerceu a articulação política. Ministro. Eu diria assim, sai-se da coxia, como se diz no teatro, e vem-se para o palco. E acaba qualquer tipo de chantagem do tipo, se não fizer isso, vou despachar impeachment. Todo mundo sabe disso, é público. As idas e vindas das conversas com a oposição. Se vocês me dão voto, eu solto impeachment. Se não me dão voto, eu não solto impeachment. Quando ficou feio lá para as oposições, está se abraçando nessa negociação, ele vem tentar conosco. E também não levou. Então, na verdade, o grande derrotado desse processo é o presidente da Casa, que vai ter que enfrentar, sem ameaças, o processo do Conselho de Ética. Ministro, como é que fica a relação aqui, Isadora, aqui do Estadão? Oi. Isadora, do Estadão. Como é que fica a relação com o vice-presidente Temer, que é do mesmo partido do Cunha e é o próximo na linha sucessória? A presidente conversou com ele hoje, queria saber como é que foi, qual é a visão do Planalto. A presidenta conversou com o vice-presidente Michel Temer hoje. Ela conversou ontem também, eu também conversei com o vice-presidente Michel Temer ontem. Ele teve que ir a São Paulo por uma questão familiar, já estava até na base aérea, quando eu liguei a ele, comunicando da reunião que nós vamos fazer às 3h30 com os ministros, uma espécie de coordenação política ampliada, evidentemente para preparar toda a nossa base. O ministro Berzoni se reuniu com os líderes para preparar para esse embate político que está começando. E ele disse, olha, diga, presidente, que eu tenho que ir para São Paulo por uma questão pessoal, mas então prefiro voltar da base aérea para poder conversar diretamente com ela. E voltou de lá, conversamos, eu estava presente uma boa parte, e acho que a relação, o vice-presidente Michel Temer tem uma trajetória longa de ser um democrata e um constitucionalista. E tem absoluta convicção que ele acha, como nós, de que não há nenhum lastro impeachment, porque o impeachment devia ser consequência de um fato. É assim que diz o texto constitucional. Aqui eles andaram o ano inteiro com lanterna na mão, procurando o que dá para encaixar a presidenta Dilma no impeachment. E todo mundo sabe que não há dolo, que não há nenhum tipo de má-fé, de nada errado com a presidenta Dilma. O que eles estão arguindo, e nós vamos rebater tanto no Supremo quanto perante os senhores deputados na Câmara dos Deputados, é o não atingimento da meta, que eu acho que o próprio nome está dizendo, é a meta. O fato de não atingi-la não pode ser caracterizado como crime de responsabilidade. Hoje, por exemplo, nós temos vários governadores que, por dificuldade, não por dolo e não por crime, não estão conseguindo honrar seu compromisso salarial. Alguns não estão pagando o 13º. Aí eu pergunto, isso seria motivo para fazer impeachment de governador? A CPI sempre é a ferramenta da ameaça, que é a prática do presidente da Casa, sempre ameaçando para conquistar o que quer. Então, estou muito tranquilo e quero reafirmar, quem mentiu
foi o presidente Eduardo Cunha. O André Moura não esteve ontem com a presidenta Dilma, esteve comigo, uma única vez. Ministro. Não. É confuso para a opinião pública. Não. A nossa estratégia é cada vez mais mostrar a realidade dos fatos e desmontar a tese do impeachment sem causa. Essa é a nossa tese. A nossa briga não é com Eduardo Cunha. O presidente Eduardo Cunha tem uma briga com o Conselho de Ética, não é conosco. Essa é uma questão interna corporis da Câmara dos Deputados. Nem eu acho que a presidenta possa se ocupar de ficar fazendo o debate mano a mano. O que eu acho ótimo agora, porque não conseguiu pagar o salário por conta da situação econômica, da crise. Então, eu acho que essa é uma artificialidade de quem continua, como se diz na gíria do futebol, perdeu no campo e continua insistindo para ver se ganha no tapetão. Então, eu conversei com o deputado André Moura, é verdade. A pauta única que ele trazia da parte do presidente sempre foi a questão do Conselho de Ética e realmente os fatos estão aí. Nós conseguimos votar o que precisávamos e ele não conquistou aquilo que ele alardeia que seria o motivo de chantagem. Eu não sou obrigado a ser verdadeiro com alguém que usa o seu próprio poder para paralisar um país e paralisar a vida do Congresso Nacional. Tanto que imediatamente depois ele já disse que vai prorrogar